Abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 11 e 12. Nós iniciamos a nossa caminhada pensando sobre... Como é que está aí, ok? Estão me ajustando aqui. Pensando sobre estes versículos... E nós falamos de Romanos 7, 25, eu de mim mesmo. Eu sem a graça de Cristo. Eu necessitado de Deus, necessitado da graça que Deus tem disponibilizado a mim em Jesus Cristo. Depois, nós falamos um pouco sobre a noção de estarmos sem Deus no mundo, eu ateu. Eu tenho um amigo lá em Cascavel, ele viu parte da mensagem de domingo passado, ele falou, esse homem parece gaúcho, de tão bravo que está. Na verdade eu não estava bravo não, irmãos, eu estava de fato tentando transmitir-lhes uma mensagem com paixão. Ou seja, eu creio que a gente não deve chegar aqui e falar mecanicamente, mas falar segundo aquilo que realmente nós sentimos no coração. E hoje eu quero falar sobre eu corrupto. E pode ficar tranquilo, hoje eu estou mais manso, eu fui vacinado, né? Então as dores nas pernas, eu vou ficar aqui sentindo um pouquinho, mas vamos lá, vamos tolerar. Efésios 2, 11 e 12, diz, portanto, eu estou usando a NVI. Lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Este é um quadro sombrio, pintado por Paulo a respeito do homem sem Deus, sem Cristo e sem esperança no mundo. Estes cristãos entenderam que sem a graça de Cristo, sem o grande amor de Deus, sem o Evangelho de Cristo, eles estavam irremediavelmente perdidos. E esta é a mensagem, vamos dizer, negativa do Evangelho. E nós precisamos anunciar antes de falar da mensagem positiva, a mensagem negativa. Mas quando falamos da negativa, queremos logo também colocar o outro lado da moeda, e essa é a nossa intenção. Ao falar sobre o corrupto, eu corrupto, quero pensar um pouco sobre a palavra corrupção. Talvez essa tenha sido uma das palavras mais faladas nos noticiários. É claro que deve ter perdido para a Covid-19. Mas antes da Covid-19, eu creio que era uma das palavras mais faladas nos telejornais brasileiros. Corrupção. Mas nós, quando falamos de corrupção e ouvimos a palavra corrupção, principalmente nos telejornais, invariavelmente nós associamos corrupção ao aspecto político desta palavra, ao aspecto financeiro, desvio de recursos, mau uso da coisa pública, né? A res pública, pessoas desviando dinheiros para paraísos fiscais, comprando deputados, senadores e coisas desta natureza, comprando coisas sem licitação ou simplesmente comprando coisas que nunca aparecem. Isso é corrupção. Mas hoje eu quero abordar com vocês a corrupção em duas acepções da palavra. A primeira é a ideia de corrupção no sentido lato da palavra. Não darei muita atenção a essa conotação, porque isto está no campo da ciência.
E a outra concepção é o sentido figurado da palavra. A palavra corrupção é a palavra grega phtora, que significa perecimento, que significa decadência, perda de potência. É aquilo que é resultante da assim chamada segunda lei da termodinâmica, ou seja, as energias elas tendem a perder a sua potência na medida em que são usadas e se consomem. Então, quando a Bíblia usa a palavra corrupção, às vezes ela está usando nesse sentido que nós colocaríamos como natural. Paulo diz que toda a natureza está debaixo desta situação de corrupção, dessa perda de potência, esse envelhecimento, essa deterioração, porque este é o caminho que as coisas caminham, ou seja, a tendência é que se percam as forças no decorrer do tempo. E Paulo fala a respeito do nosso corpo como sendo um corpo decadente. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele faz uma comparação entre este corpo e o corpo que nós receberemos na glória. Ele diz, este corpo é perecível, o corpo de glória é imperecível. Ele usa exatamente o antônimo dessa ideia de destruição ou perecimento. Em Gálatas 6:8, Paulo usa a palavra corrupção, falando de um sentido moral. Pois ele diz assim, aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. A NVI diz destruição. E aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Indicando que a vida eterna é exatamente o contrário deste processo de deterioração e perecimento. Então, quando a Bíblia usa esses dois sentidos, nós podemos perceber que, ao falar sobre a realidade espiritual e moral, Paulo não usa o sentido lato ou literal, natural da palavra, mas um sentido que é figurado. Como que dizendo que, assim como a natureza tende a um perecimento, a um envelhecimento, a uma perda de potência, também espiritualmente e moralmente, todos nós, sem a graça de Cristo, sem o grande amor de Deus, sem a esperança que há no Evangelho, caminhamos numa decadência contínua, cada vez mais decadente. Então esse é o sentido da palavra usada nesses termos. Quero ilustrar o sentido natural, valendo-me de um texto em Jeremias, capítulo 24. Vocês podem olhar os versos 1 e 2. Jeremias 24, 1 e 2. Deus mostra para Jeremias 2 cestos. Num cesto, existem figos bons, maduros, próprios para serem comidos. E no outro cesto, existem figos maus, apodrecidos. Você já comeu figo apodrecido? Deve ser uma experiência muito ruim, né? Amargo, indigesto. E Deus usa esta ilustração para falar sobre o fato de que os filhos de Israel já não eram mais figos bons, mas eram figos apodrecidos em função do pecado. Quando nós falamos sobre algo que está num processo de perecimento, para trazer um pouco mais perto de você, eu sei que figo fica perto de vocês, mas vamos trazer mais perto ainda. Imagine que você compra um pão na padaria e por alguma razão você esquece de comer aquele pão, ou você andou comendo outras coisas e não aquele pão, e de repente quando você se lembra do pão, você vai lá e o pão está embolorado, né?
os nutricionistas dizem que é melhor você evitar. Se você comer um pão embolorado, ele pode causar em você um dano gastrointestinal leve a moderado, quer dizer, você poderá ter vômitos, um desarranjo estomacal, você pode passar mal, você pode até ser hospitalizado. Porém, se você comer amendoim mofado, a possibilidade de você morrer é bem alta. Então, se você encontrar um amendoim mofado, joga fora. Porque existe dentro da própria natureza o processo de apodrecimento, de aquela ideia de a natureza não se perde, ela se transforma. Mas existem algumas coisas que chegam a um ponto em que é inaproveitável. E o amendoim mofado é exatamente esse conceito que eu quero passar para vocês, onde chega um ponto em que não tem retorno. Não tente ficar separando um do outro, joga fora, isso pode ser sua morte. Feito essa informação pública, quando a Bíblia fala dessa ideia de corrupção, a Bíblia pega emprestado da natureza para aplicar, no sentido figurado, a decadência e deterioração moral e espiritual. Vão comigo para Jeremias de novo, Jeremias 13. Eu vou citar, não vou ler, mas o Senhor disse para o Jeremias: Jeremias, compra um cinto novo. Jeremias foi lá, comprou um cinto novo. E Deus disse para ele: coloque esse cinto sobre os seus lombos, usa ele por alguns dias. Jeremias usa o cinto. E ele então é levado a pegar aquele cinto. E Deus diz: pega o cinto, coloca num lugar lá na beira do rio e deixa lá por algum tempo. Jeremias deixou o cinto lá. E depois de algum tempo, Deus disse para ele: volta lá e pega o cinto que você deixou na beira do rio. E Jeremias, quando chega lá, ele pega o cinto está apodrecido. Já não dá mais para usar. Ele está carcomido por tudo o que ali agindo levou aquele cinto a ser deteriorado. E aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, assim como este cinto se deteriorou, a nação de Israel também se deteriorou espiritualmente. E aqui eu quero fazer uma distinção na abordagem. Eu creio que vocês estão me acompanhando, raciocínio. A Bíblia fala figuradamente da corrupção em dois sentidos: moral e espiritual. Agora faça um exercício mental comigo. Imagine uma árvore, ok? Quando você chega diante de uma árvore, digamos um pé de laranja, você imediatamente tem contato com tudo que é visível daquela árvore, ou seja, o seu tronco, possivelmente seus galhos, as folhas, se tiver flor, as flores, se tiver fruto, os frutos. Você tem aquilo que é visível, está diante dos seus olhos. Mas é claro, e você sabe que abaixo do solo existe outra parte desta árvore que é invisível, que você não vê. Mas é ali está a fonte de tudo que você está vendo. O tronco procedeu dali, os galhos procedeu dali, as folhas, os frutos, as flores, tudo mais, porque a raiz é a fonte de todo o mais da árvore e faz parte da árvore. A Bíblia nos fala de corrupção moral e corrupção espiritual. Usando a analogia da árvore, nós podemos dizer que a corrupção moral é a parte visível desta árvore. É o que você vê. Mas a corrupção espiritual é a parte invisível. É aquela que você não vê, mas que é, por sua vez, a raiz de onde procede
tudo mais. Então, quando nós olhamos para a sociedade e a vemos corrompida, corrupta, manifestando a corrupção em atos, atitudes, palavras, posturas, nós podemos ser levados a achar que aquilo é tudo. Quando, na verdade, há algo que está além dos nossos olhos, que é a corrupção espiritual. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo diz que, a partir do verso 18, a ira de Deus, vou citar, tá? A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Agora, a ira de Deus é direcionada àquilo que os homens estão fazendo, mas logo em seguida, Paulo já começa a dizer nos versos 19 em diante, que a raiz dessas injustiças, a raiz dessas impiedades, está no âmbito espiritual. Eu li um livro chamado As Catacumbas de Roma. Este livro fala sobre como era Roma nos dias dos apóstolos. As crianças que porventura ficassem doentes e que os pais não encontrassem um meio de cuidar delas, elas eram deixadas pelos pais nas ruas para morrer. Roma. Os idosos eram abandonados, não tinha previdência social. A prostituição era a céu aberto. Algumas pessoas ficavam loucas, mas elas não eram loucas porque houve algum distúrbio mental, elas tinham sífilis. Pegada das prostitutas. Os filhinhos de papai, os filhos dos senadores, dos poderosos, saíam nas ruas de Roma e eles literalmente faziam o que queriam. Não sei se vocês se lembram daquele incidente lá em Brasília, que uns filhinhos de papai tocaram fogo num índio. Aí depois falaram assim, a gente achou que era um mendigo, quer dizer, mendigo pode. Os filhinhos de papai de Roma, eles saíam na rua, estupravam quem eles quisessem, matavam, faziam o que queriam. Eles eram absolutamente inimputáveis. Essa é Roma. Só que Paulo está dizendo assim, isso aí, irmãos, é o sintoma. A doença é espiritual. Sabe por quê? Porque ele diz assim, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, antes se tornaram nulos em seus raciocínios e pensamentos, e imaginaram que a divindade fosse semelhante a homens, ou a animais, quadrúpedes, a toda espécie, e adoraram a criatura. E então se entregaram a essas disposições mentais reprováveis. Todo esse crime, toda esta série de injustiça que ele coloca lá nos versos 28 em diante, é resultante do mal espiritual. A corrupção espiritual do homem é tamanha que é ela a causa de toda a corrupção moral. O homem pratica o mal, ele é mau. É isso que Paulo está dizendo. Diferente dos filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que achavam que o homem é bom, Paulo está dizendo, o homem é mau, seu coração é mau.
O escriba Esdras, falando ao povo de Israel, faz lembrá-los de que eles deveriam se manter puros. Esdras 9:11, Mauro. Eles deveriam se manter puros. Porque lá no passado, Moisés havia dito para eles assim: não se corrompam. Não se deixem levar pela contaminação, pelo pecado destas nações ao redor de vocês. Não se deixem levar pela corrupção das coisas relacionadas à religião dos pagãos que vivem em Canaã. Veja que Esdras é bem claro em dizer, olha, não se contaminem com as práticas religiosas e morais destes povos. Veja que os profetas tiveram a preocupação em chamar a atenção de Israel para se manter puro diante de Deus. O apóstolo Paulo alista algumas características da corrupção moral. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Paulo chama essa corrupção espiritual de obras da carne. Aqueles que estão corrompidos espiritualmente, eles haverão de manifestar no comportamento moral estas obras. Mantém só o 19 por enquanto. Ele diz claramente quais são essas obras. Imoralidade sexual, impurezas, libertinagem. As próximas 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Ele começa a falar sobre as de ordem sexual, depois de ordens interpessoais, e por fim no 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Este é o cardápio da corrupção moral. Mas é só uma pequena amostra. É claro que, noutros textos, ele fala outras coisas. Mas Paulo não está inventando isso. Paulo está descrevendo a sociedade dos Gálatas. Dizendo, é isso que eles fazem. Mas a razão por que fazem não é moral, é espiritual. Mateus capítulo 7, versos 16 a 18. Jesus faz uma analogia. Ele faz uso do mundo natural e diz assim: será que vocês podem colher uvas de espinheiros? Já tentaram colher figos de ervas daninhas? No verso 17 ele diz assim: a boa árvore dá bons frutos. A má árvore dá maus frutos. Lá no Paraná tem um dizer que se você encontrar um pé de laranja na beira da estrada, cheio de laranja, das duas uma, ou a laranja é ruim ou tem marimbondo. Então é melhor você não mexer. Deixa lá, não se mete não, vai dar algum problema para você. Se ninguém pegou é porque é ruim. Eu me lembro uma vez que eu vi uma laranja daquelas grandonas que fazem doce, sabe? Você pega a casca e faz doce. Eu até esqueci o nome daquela laranja. Já tentou chupar aquilo? É impossível. Somente a casca, depois de muitos processos, você consegue fazer doce dela. A árvore má produz frutos maus, a árvore boa produz frutos bons. Esta é a lição de Jesus. E Paulo dizendo aos Efésios, ele diz que os Efésios foram renovados por Cristo. Efésios 4, 20 a 22.
Ele diz agora que vocês foram renovados por Cristo. Vocês precisam entender que é necessário que vocês dispam-se. Olha que figura fantástica. Tirem essa velha roupa. Verso 21, ele diz lá: tirem a roupagem do velho homem. Vistam-se de um novo homem. Porque é isto que vocês aprenderam. Quanto a o que vocês aprenderam de Cristo, vocês devem se dissipar do velho homem que se corrompe. O velho homem que caminha para a decadência contínua, você tem que se despir dele. E do que se veste o velho homem? De comportamento moral reprovável, de obras da carne. E Paulo diz: vistam-se do novo homem que se renova segundo Jesus Cristo. Falei um pouco sobre a questão moral, eu quero agora focar no aspecto espiritual. Quando nós falamos da questão espiritual, nós estamos falando daquilo que está dentro. Se na nossa analogia da árvore a gente falou daquilo que está abaixo do solo, quando falamos do mal espiritual, da corrupção espiritual que há no homem, nós falamos do coração. Veja o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer coisa. Sua doença é incurável. Aqui a NVI interpreta, tá? Na atualizada diz assim: desesperadamente corrupto. Quem é capaz de compreendê-lo? Pensem. Nós não transmitimos saúde, gente. Seria tão bom, né? Já pensou? Você está meio ruinzinho, fraquinho. Aí vem o seu filho todo fortão, né? Fala: aí pai, quer um pouco de saúde aí? Né? Aí de repente aquela sua barriguinha flácida fica toda torneada. É uma boa ideia, né, Roveia? Pensou se seu filho pudesse abençoar com saúde? Só que se ele pegar gripe, você pega. Olha que coisa terrível, não é verdade? Gripe passa, saúde não. Um coração contaminado contamina outros. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Toda a corrupção espiritual e moral é partilhada por toda a humanidade como que por contaminação. Paulo diz assim: vocês têm que abandonar a velha forma de viver que vocês aprenderam de seus pais. Que coisa terrível isso, não? Mas essa é a realidade. Jesus confirma o que Jeremias disse, Mateus 15, versos 19 e 20. Jesus simplesmente reforça o que Jeremias já havia dito. Ele diz a respeito da fonte da corrupção, que as coisas que contaminam o homem procedem do coração. Pode deixar só o 20, Mauro. O 19, desculpa. Os escribas achavam que comer com as mãos sujas contaminava. Jesus disse: o comer com as mãos sujas pode lhe causar algum problema de ordem de saúde e assim por diante. Mas comer sem lavar as mãos não contamina. O 19, Mauro, por favor.
Mas no 19 ele diz assim: é do coração do homem que procedem maus desígnios, intenções más. E eu não estou falando de Lázaro não, o rapaz que fugiu lá, que matou a família, eu estou falando da gente. Maus desígnios, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubo, falsos testemunhos, calúnias. Aí Jesus parou porque, gente, seria um tempão para descrever o que procede do coração dos homens. Não procede coisa boa. Aí você diz assim: mas pastor, o evangelho não é a boa notícia de Deus? Sim. Mas eu preciso deixar bem claro que a boa notícia de Deus é endereçada para uma realidade irremediavelmente perdida. Em João 6:63, Jesus faz uma análise e dá um veredicto. E o veredicto de Jesus é este: a carne não produz nada que se aproveite. E isso dói. Sabe por que dói? Porque no fundo a gente ainda acha que é possível salvar a velha carne. Aí vem Jesus e bate o martelo e diz assim: a carne para nada serve. Eu lembro de um dia que eu estava fazendo um suco de laranja. E aí eu cortei as laranjas, né? Esposo dedicado ali, me esforçando e tal, na melhor da boa intenção. Cortei as laranjas. E fui espremer as laranjas. E espremi a primeira, a segunda, a terceira. E aí quando eu estava lá na quinta ou sexta laranja, eu peguei a laranja e quando eu peguei eu senti que a ponta estava um pouco mole, sabe quando fica meio mole assim, porque está apodrecida. E eu instintivamente, quando eu senti aquilo se esfarelando, se desfazendo na minha mão, eu falei, perdi o suco. Eu falei, e agora? Vou ter que ir no mercado comprar laranja, porque eu anunciei para a família toda que ia ter suco de laranja. Eu falei, mas deixa eu ver se ficou bom. Né? Aquela preguiça de ir no mercado comprar laranja de novo. Então. Quando eu coloquei na boca, aquela parte da laranja que estava apodrecida estragou todo o suco. Amargo. Eu me virei para Iracema e falei, não vai ter suco de laranja. Eu acabei de estragar o suco de laranja. Uma laranja podre estraga todo o suco. E o sábio disse, a mosca morta no perfume estraga ele todo. O perfume não sobrepuja a mosca sobrepuja o perfume. A laranja estragada estragou todas as outras não mudaram ela. O coração do homem é como essa mosca morta, é como essa laranja estragada. Não dá. Um dia, Samuel chegou para Saul e falou assim, Saul, Deus ordenou que você vá a Amaleque e destrua tudo que tem lá. Deixe nada. Aí o Saul foi lá, fez do jeito dele e voltou todo contentão. E aí Samuel chegou. Essa história está em 1 Samuel 15. Samuel chegou e perguntou para o Saul, Saul, você fez o que Deus mandou você fazer? Ele falou, claro, fiz. Certeza. Aí o Samuel falou, mas escuta, eu estou ouvindo um balido de ovelha, um mugir de vaca, o que é isso?
Ah, você não sabia, deixa eu te falar. O povo, não era o povo, era ele. O povo poupou o melhor do rebanho. O melhor do rebanho. Para apresentar ao teu Deus. Olha como a Bíblia é tão detalhada, né? O Saul sabia que tinha feito a coisa errada. Ele nem fala meu Deus, ele fala o teu Deus. Que não é mais dele, né? Já está desobediência. E aí, o Samuel fala, Saul, deixa eu te contar uma historinha. Deus não ama sacrifícios. Deus ama obediência. E nisso você está redondamente equivocado. Sabe qual é o erro de Saul? Isso você encontra num livro escrito por Watchman Nee chamado Liberação do Espírito. O erro de Saul é oferecer o melhor daquilo que Deus detesta. Já imaginou isso? Já parou para pensar que muitas vezes a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, tentando oferecer para Deus o melhor daquilo que Ele já reprovou? Jesus disse, a carne para nada aproveita. Não serve. Não dê suco de laranja podre para Deus. Quando nós achamos que podemos agradar a Deus, valendo-nos do melhor da nossa velha natureza, nós estamos ofendendo Deus. Como disse o profeta Malaquias, nós estamos oferecendo para ele um cabrito aleijado, cego, cheio de sarna. E ainda dizendo para Deus, esse é o melhor de mim. Sabe, irmãos, quando a gente está no ministério, a gente é bombardeado com opções. Tem muitas opções ministeriais. E hoje em voga existe muito o pastor coach, né? Ele é todo engomadinho, bonitinho, produzidinho, uma gracinha. E o discurso dele é o quê? Oh, você é o centro da vontade de Deus. Você é o melhor de Deus. A Bíblia não diz isso. Se eu fizer um discurso desse, eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer, oh, que coisa legal, que coisa boa. Mas não é isso que Jesus disse. Não é isso que Paulo disse. Não é isso que Pedro disse. Porque não adianta a gente ficar maquiando o morto. Não adianta tentar contrariar o processo da deterioração contínua da carne. Não vai funcionar. Não é um caso de acharmos que espiritualmente nós estejamos ali numa cama para ser reanimado porque momentaneamente o nosso coração parou. Não! Paulo disse, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E a palavra grega mortos é mortos mesmo, necros. Mortos. Como Lázaro, aquele da Bíblia. Um dia um homem, um bom homem, realmente um bom homem,
Por que não dizer um bom homem no conceito humano? Nicodemos. João capítulo 3. Pode deixar os versos 5 e 6, Mauro, por favor. João 3, 5 e 6. Este homem se chegou diante de Jesus e falou assim: Rabi, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém fala as coisas que você está falando. Você é uma pessoa fantástica. Era muito comum fazer isso, viu, gente? Era natural a bajulação. Imagina que eu fosse visitá-lo, eu iria primeiro ressaltar as suas qualidades, antes de lhe dirigir a palavra. Ele diz: tu és um rabino bom e tal. Jesus, parafraseando aqui, Nicodemos, para com essa lorota. Vou ser bem sucinto com você. Você precisa nascer de novo. E aqui é que é a boa mensagem. Que aquilo que nós precisamos é exatamente o que a graça de Cristo provê. Condições para nascer de novo. Porque nós não nascemos de novo de nós mesmos. O Nicodemos pergunta: eu volto no ventre da minha mãe? Eu sou um homem velho? Jesus falou: você não entendeu nada. Nasce-se de novo quando nasce-se do Espírito. Nicodemos, mas como é que eu posso nascer do Espírito? Jesus disse: o Espírito sopra onde quer. Você pode ouvi-lo, você pode senti-lo, mas você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Você tem que querer nascer de novo. E esse querer é o próprio Deus que produz em você quando você ouve a mensagem do Evangelho. O Espírito regenera o homem quando ele, ouvindo a mensagem do Evangelho, seu coração se abre como o coração de Lídia e o Espírito Santo o faz novo de novo. Se você não nasceu de novo, eu quero dizer para você uma coisa. Você precisa nascer de novo. Porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. E a única forma de reverter a corrupção espiritual, que é causa da corrupção moral, é nascer de novo. Não tem remédio. Não tem outra alternativa. Ou nasce de novo e é nova criatura, ou continua velha criatura sujeita à corrupção. Quero terminar lendo Efésios capítulo 2, dos versos 4 a 10. Paulo havia dito que eles estavam mortos em delitos e pecados. Porém, Deus, e aqui está a grande questão, só Deus, porque sem Deus nós não temos esperança, nós estamos irremediavelmente perdidos, mas com Deus, por causa do seu grande amor, nós podemos nos tornar nova criatura. Nascer de novo. Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Jesus Cristo. É pela graça que somos salvos. E o verso 8 a 10 ele diz assim: porque pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós. De nós vem a corrupção, o perecimento. É dádiva de Deus. É dom.
É um presente. Eu aprendi com os japoneses que quando você recebe um presente, você recebe com as duas mãos. Já perceberam isso? Quando eles vão dar um presente, eles levam com as duas mãos, você leva as duas mãos e faz assim. Deus está te dando salvação de presente, você não precisa fazer absolutamente nada. Receba. É de graça. De graça para você, porque custou a vida do Filho. Não é por méritos para que ninguém se glorie. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos formados em Cristo Jesus. Porque vocês são feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu queria que você baixasse sua fronte neste momento. Pensa em tudo que Deus falou a você, nesse ínterim em que estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Espero ter sido claro, talvez se você não entendeu alguma coisa, poderia ver novamente. Mas é de suma importância que entendamos que sem Deus, sem Cristo e sem esperança, não há como nós sermos salvos. Não há como sermos verdadeiramente felizes neste mundo. Pessoal do louvor, por favor. Mas o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, a salvação está diante de você. Volte-se para Deus e diga: Senhor, eu não quero viver sobre a corrupção do pecado. Eu quero nascer de novo. Se você já nasceu de novo, diga: Senhor, obrigado porque eu nasci de novo. Se você conhece alguém que ainda não nasceu de novo, diz: Deus, abre oportunidade para que esta pessoa encontre salvação em Jesus Cristo e nasça de novo. Louvado seja o teu nome, Senhor, tu que és bom e misericordioso. Opera a salvação, opera, segundo a tua graça infinita, transformação de vida, vida eterna, em nome de Jesus. Amém.